Olá, tudo bem? Hoje veremos juntos a ferramenta de cálculos da ASP, uma ferramenta extremamente intuitiva que facilita o dia a dia da advocacia. Fique até o final. Olá, tudo bem? Hoje vou apresentar para vocês a ferramenta de cálculos da ASP. Vamos lá? Na página principal, efetuo o login, produtos e serviços, cálculos judiciais. Essa é a página principal dos cálculos. No menu à esquerda, nós temos as atualizações e nós temos os cálculos trabalhistas. Vou apresentar um modelo de cada um para vocês. Novos cálculos. Esse primeiro nome é onde você vai identificar o título que aparecerá quando você salvar o seu arquivo. Então eu vou colocar aqui um teste. Coloquei o teste, aqui você faz a descrição do cálculo, as informações necessárias, número de processo, nome das partes, a vara, enfim, todas as especificações que você achar necessário. Aqui nós temos, na roldana, todos os índices devidamente atualizados. Então eu, por exemplo, vou selecionar débitos judiciais de Santa Catarina, por exemplo. Aqui aparece uma especificação, uma data, que é a última informação de atualização desse índice. Então, esse índice, a última atualização dele foi em 1/7/2023. Então, se você selecionar outro, por exemplo, débitos judiciais de São Paulo, ele altera, ou seja, esse é um índice que está extremamente atualizado, então você consegue atualizar até a presente data. Então, hoje nós temos aqui 21/3/2024. Aqui você seleciona memória completa, demonstrativo, lembrando que todos esses ícones, todos esses pontos que podem ser flagados, eles são modulados. Ou seja, você clica para marcar todos os índices, ou seja, nós teremos um cálculo completo e aqui você consegue fazer os ajustes necessários para cada um desses tópicos. Depois de selecionar todos os itens e parametrizar, aqui haverá uma descrição, por exemplo, uma nota fiscal, a data da origem, desse título e o valor do título. Lembrando que aqui nós estamos diante de um exemplo. Ao digitar, ele já traz a atualização completa. Lembrando que para cada uma dessas colunas é possível o ajuste sempre que necessário. Com essa atualização você pode descrever outros valores, por exemplo, uma outra nota fiscal, uma outra data e um outro valor. E automaticamente teremos a atualização. Então, aqui você consegue colocar quantos valores você desejar, acrescentando todos eles. Aqui a modulação de eventuais custas e aqui abaixo ele já traz o resumo estruturado. Com esse resumo estruturado, aqui você tem a questão de compartilhar esse cálculo, aqui você tem retornar ao menu principal, lembrando que esse cálculo ele vai ficar salvo na sua base. Aqui você consegue repetir o cálculo, ou seja, se você precisar fazer algum ajuste, ou exportar para PDF. Exportando para PDF, que é a forma utilizada para os sistemas de protocolo do Poder Judiciário. Pode imprimir, se houver uma necessidade para apresentação para o cliente, enfim, a forma que desejar. Então, retornando com o cálculo completo, retornamos aqui ao menu. Ele ficou salvo, ele vai ficar aqui, ele não some, fica na sua base com aquele nome que você identificou, então aqui pode ser o nome da parte, enfim, o nome que você desejar. E aqui você vai ter três funcionalidades. Uma, editar esse próprio cálculo. Aqui, copiar. Então vamos entender que temos um cálculo extremamente estruturado e complexo. E você precisa reproduzir esse cálculo para outros processos. Você simplesmente clica em copiar. Quando você clicar, ele fez uma cópia perfeita desse cálculo com a mesma parametrização já utilizada. E aqui você simplesmente vem e renomeia o cálculo. Então, aqui eu vou clicar renomear e coloco teste 2. Dessa forma, você tem a base original e quantos cálculos você precisar
sempre com a mesma estrutura, ou seja, não há uma perda, então você pode reproduzir esse cálculo N vezes. Se houver a necessidade de algum ajuste específico nesse segundo cálculo ou no primeiro, basta clicar em editar. Ele vai trazer o cálculo novamente, a cópia, aqui você já vai fazer o ajuste do nome e você consegue modular. Tá vendo que ele fez uma cópia fiel do cálculo original? E aí você consegue ajustar, por exemplo, aqui não seria 15 mil, vamos alterar o valor. Ele fez o ajuste, já está salvo o valor, simplesmente retornando, os dois cálculos estão aqui, perfeito. Lembrando que ele vai sempre trazer a data da última atualização, ou seja, do último acesso a esse cálculo. Qual é a importância dos cálculos? Para o advogado, liquidações, apresentações dos cálculos exigidos pelos magistrados, e para os advogados que militam na área trabalhista, ele é essencial para a distribuição da própria inicial. Para os advogados de defesa, para a apresentação do contraponto com relação àqueles cálculos. Então, a ferramenta é muito simples, basta acessar o site da ASF, efetuar o login, clicar em cálculos, vai abrir essa página principal. Aqui você escolhe se você quer uma atualização financeira, cálculos judiciais do CNJ ou os cálculos trabalhistas. Vou mostrar um exemplo de cálculos trabalhistas para vocês. Clicou, carregou a tela. Todas as informações processuais. Aqui tem o item não obrigatório, porque, por exemplo, o número do processo prévio à distribuição não existe. Então, quando tiver um número para uma eventual liquidação, o número pode ser digitado e apresentado, e todas as especificações. Data de admissão, demissão, se tem algum período de estabilidade, se é indenizado. Todos esses ícones, eles já estão parametrizados. Simplesmente basta clicar para que ele faça parte do cálculo que será apresentado. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de cálculo trabalhista. Bom, aqui são os dados não obrigatórios, mas livre para preenchimento pelo advogado. Então aqui eu vou digitar alguns exemplos, tá? O cálculo aqui é meramente exemplificativo. Então, número do processo, a vara do processo, o nome do reclamante. Com todas as informações preenchidas, seguimos para data de admissão, data de demissão, a data em que a ação será distribuída, o aviso prévio será indenizado ou trabalhado, a forma de prescrição com relação ao fundo de garantia, e aqui há uma seleção de rúbricas já ou de itens já pré-definidos e pré-estabelecidos. Então, quais deles serão incluídos nessa demanda trabalhista? Então, 13º, aviso prévio, férias, multa rescisória, saúde, salário, hora extra, adicional noturno, insalubridade. Lembrando, todos esses itens já estão parametrizados. Se existir em algum momento uma rúbrica que não está descrita, o advogado consegue criar essa verba. Ele clica nesse campo e aí ele coloca o nome e vai criar toda a parametrização. E aí ele se torna um outro ícone a ser clicado. Então aqui eu criei um teste. Quando eu clicar, tudo que eu parametrizei vai ser incorporado nesse cálculo. Então, coloco aqui a última informação necessária nessa tela e vou avançar nos cálculos. Aqui eu vou descrever, aqui eu tenho as informações complementares com relação ao salário, se há algum tipo de gratificação ou gorjeta. Parametrizei e começo a descrever os valores. Ele automaticamente transcreve do início ao fim do contrato, ou seja, não precisa digitar um por um. Começa, lembrando, tudo que eu selecionei, na próxima etapa ele me apresenta. Então eu selecionei aqui a evolução salarial, eu selecionei o 13º, férias, verbas rescisórias, descanso semanal. Passo para a próxima página. O ícone insalubridade, todos os campos selecionados serão apresentados. Vou clicando
E qual é o motivo de ele mostrar fase a fase, etapa a etapa? Para que você possa parametrizar cada um desses ícones, cada uma dessas telas. Então aqui eu consigo modificar os ajustes. Então se eu tenho um percentual diferente, não 50 e 100, posso alterar para 25 e 50. Automaticamente ele aplica a regra para todo o cálculo. Vou observando se tem alguma falha ou se tem algum ponto que merece um ajuste e sigo até a conclusão do cálculo. Na conclusão do cálculo, lhe aparece um resumo estruturado desse cálculo e eu posso converter ele em PDF ou imprimir se for necessário. A impressão para apresentação para o cliente e a conversão em PDF, que é a forma utilizada no PJE. Aqui nós temos a visualização do cálculo que foi extremamente estruturado. Assim como o outro cálculo, que seria o cálculo judicial, ao retornar ao menu principal, esse cálculo fica gravado, ele fica salvo. Então, posso utilizar esse cálculo como base para outros cálculos de igual modelo ou de igual forma. Então, o cálculo que nós realizamos, esse exemplo que foi criado, ele pode ser editado, ele pode ser duplicado ou renomeado. Então, se eu clicar aqui em editar, ele vai trazer o cálculo para que eu possa fazer alguma modificação. Se eu clicar em duplicar, eu tenho o meu cálculo original salvo e passo a trabalhar com esse modelo para novas configurações. Então eu tenho uma base principal, se eu tiver casos e exemplos, ou melhor, reclamantes ou demandas semelhantes, eu já, com essa estruturação de cálculo, eu só replico e posso simplesmente modular os próximos cálculos com base naquilo que eu já criei. Ou seja, além de ser simples, eu não preciso digitar novamente todos os cálculos para casos semelhantes. Essa é a principal ou uma das melhores ferramentas que a ASP tem para disponibilizar aos nossos associados. Utilizem!